Bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro girão de notícias do dia, carregado de informações. Eu vou atualizar para vocês a situação dos jogadores especulados no Vasco, o meia Regis, o meia Chico Coreano e também a situação do atacante Yuri Castilho. Ricardo Graça realmente já está com a negociação concretizada para o Japão. Eu vou trazer alguns detalhes importantes para vocês aqui no canal. E Iago Pikachu deu uma entrevista super rádio Tupi, dizendo que saiu do Vasco pela porta da frente e retornaria ao Vasco tranquilamente, caso recebesse uma nova proposta. E também garantiu que o Vasco está honrando com o acordo que foi feito com ele e está pagando as parcelas em dia. Então essas e outras informações você vai ouvir aqui após a vinheta. Bom, galera, agora que já rodou a vinheta, eu vou pedir para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. Se for novo por aqui, se inscreve aí no canal, ativa também o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram, que eu dou bastante informação também por lá. Bom, galera, vamos falar agora de reforços. O nosso novo treinador Zé Ricardo chegou ao Brasil ontem. Hoje ele irá a São Januário para poder acompanhar um pouco mais de perto e acertar mais algumas situações com a diretoria do Vasco e também com o gerente executivo do Vasco, Carlos Brasil, que vem tocando até aqui as negociações. O Vasco deve estar anunciando mais alguns jogadores no decorrer dessa semana. Eu vou atualizar vocês a situação de alguns jogadores que estão sendo ventilados no Vasco da Gama nesse momento. Primeiro, vou atualizar vocês a situação do atacante Yuri Castilho. Informação da companheira Nájila Mauad do Globoesporte.com. O jogador tem interesse por parte do Vasco e a Portimonense, que é dona do jogador, acabou de rejeitar uma proposta do Curitiba. Além do interesse do Vasco, quem também tem interesse na contratação do jogador é a equipe do Ceará, que hoje está na primeira divisão, assim como o Curitiba. Informação apurada pela companheira Nájila Mauad. Hoje, a probabilidade maior é que o jogador vá para a equipe do Ceará para poder trabalhar com o treinador Thiago Nunes. O empresário do jogador, em depoimento dado aos companheiros do canal Atenção Vascaínos, disse que só irá se manifestar a partir do dia 2 de janeiro. E ele vai decidir a situação com a Portimonense e aí define o novo clube do jogador. Qualquer atualização sobre a situação do atacante Yuri Castilho, eu trago para vocês. Um outro jogador que o Vasco tem interesse é o meia Regis, de 29 anos, fez 29 jogos pelo Guarani nessa Série B, marcando 9 gols e dando 10 assistências. Ele tem ali um pré-acordo ali com a equipe do Guarani para poder esticar o contrato até o final do Campeonato Paulista. Mas o Guarani está encontrando concorrência de outras equipes. O Vasco é interessado no jogador e uma outra equipe que também buscou o jogador nessa semana agora é a equipe do Curitiba. Curitiba também tem interesse no jogador e agora a gente vamos aguardar o que vai acontecer. Então o Vasco não está sozinho na situação do Regis. Outro jogador que o Vasco também demonstrou interesse é o meia Chico Coreano. O jogador fez o último Campeonato Brasileiro pelo Juventude. O Juventude já o procurou para tentar renovar o contrato, mas ainda não teve um retorno por parte do meia. O Vasco tem interesse também na contratação desse jogador. Ele se destacou muito no ano anterior pelo Atlético Goianiense, mas essa temporada pelo Juventude, a temporada dele já não foi tão boa como a que ele teve pelo Atlético Goianiense. O jogador tem interesse aí de outras equipes, ele gostaria de deixar o Brasil, mas vamos aguardar. Qualquer atualização sobre o meia Chico Coreano eu trago para vocês aqui no canal. Vamos atualizar vocês a situação também do atacante Zé Roberto. Falei dele aqui no canal ontem e a situação segue a mesma. O jogador quer respirar novos ares. O presidente do Atlético Goianiense já disse que não vai se opor. O jogador tem contrato longo com a equipe goiana, mas ele quer buscar novos ares. Ele começou a temporada muito bem, marcou 16 gols, chegou a ser artilheiro da equipe no Campeonato Goiano e também no início da Sul-Americana, mas no Campeonato Brasileiro ele teve um declínio. Inclusive, ele foi pouco aproveitado no período do Marcelo Cabo, que é o atual treinador da equipe goiana. Vamos aguardar. Qualquer atualização sobre o Zé Roberto eu trago para vocês aqui no canal. Ele começou a temporada também, que chegou a pegar o apelido pela torcida de Zé do Gol, beleza?
Bom, uma outra situação, um jogador que passou a seguir o Vasco no Instagram e o Vasco monitora a situação dele, segundo o companheiro Fábio Azevedo do canal Fanático Vascaíno, é o lateral esquerdo Cortez, que curiosamente foi vazado aí que ele também é vascaíno. Tem fotos dele aí em São Januário, com aquela camisa do título da Libertadores de 98 e também com camisa da Força Jovem. Então era um torcedor raiz ali de botar a bunda na arquibancada e ir aos jogos. E já grande, provavelmente essa época aí ele jogava ainda no Nova Iguaçu ou próximo dessa época aí, porque você vê que ele não era uma criança e nem um adolescente não, já era começo do início da fase adulta. O jogador, segundo o companheiro Fábio Azevedo, é observado com carinho por Zé Ricardo, porque o treinador observa nele a possibilidade tanto de jogar na lateral esquerda, como também fazer um zagueiro pela esquerda. O jogador já tem 34 anos de idade e não terá o contrato dele renovado com a equipe do Grêmio, está livre no mercado. Eu, particularmente, não acho interessante a chegada do Cortez. Para zagueiro, acho que vai ter que buscar um zagueiro mesmo. E para lateral, já contratamos um jogador veterano, que é o Edmar. Nós já temos o Riquelme. Eu, na minha opinião, não traria. Legal ele torcer pro Vasco. Se o perfil trazer pro Vasco tem que ser porque o cara torce pro clube, a gente vai aí no meio da torcida do Vasco, faz uma peneira e aí os melhores a gente coloca lá. Então não acho que é por aí não, mas achei super legal. Vou ter ainda mais um carinho agora pelo Cortez, sabendo que ele é vascaíno. Mas daí eu querer que ele venha ao Vasco, eu pelo menos não gostaria não. Mas quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vamos falar do zagueiro Ricardo Graça, que realmente tem negociação concretizada aí e foi vendido para o Júbilo Iwata do Japão. Vamos também falar para vocês aí um pouco de Iago Pikachu, que externou o desejo de um dia retornar ao Vasco da Gama e também relatou em entrevista que o Vasco está honrando o acordo que fez com ele e está tudo sendo pago rigorosamente em dia. Antes, eu venho te lembrar que está chegando o nosso sorteio de 6 camisas do Vasco em parceria com o Xbet. Olha que camisa linda, maravilhosa. Você pode ter uma dessa. Quer saber como? É só clicar aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastrar no site da 1xBet e fazer um pequeno depósito de R$ 25 e mandar pro e-mail do canal que está aqui, ó, na descrição do vídeo, para você não copiar errado. Futebolaco2019@gmail.com. Além de participar do sorteio, você pode ganhar uma grana muito boa, porque a 1xBet é o maior site de apostas do mundo, tá super popular no Brasil, as apostas esportivas. Brasileirão, Série A, Série B, Copa do Brasil, Libertadores finalizou, mas tá chegando aí as oitavas de final da Champions League e as principais ligas do mundo estão pegando fogo. Inglês, espanhol, italiano e por aí vai. Vem para a 1xBet. A 1xBet é parceira do canal Futebolaço. Link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Bom, Ricardo Graça, informação divulgada ontem à tarde pelos companheiros do jornal O Dia. A negociação entre Vasco da Gama e Júbilo Iwata está finalizada. O Vasco agora já está na fase de troca de documento. E olha, dos 1,5 milhão de dólares, o Vasco não deve ficar com muito desse dinheiro não. Vou explicar por quê. Desse dinheiro, 25% o próprio Ricardo Graça é dono do seu passe. Então 25% desse 1,5 milhão de dólares fica com o próprio jogador. Além disso, o Vasco tem dívida com o jogador e também tem dívida com o staff do jogador, que no caso o empresário dele é o Diego Gomes, que é filho inclusive do Ricardo Gomes, campeão na Copa do Brasil com o Vasco da Gama. Então o Vasco vai utilizar o valor dessa venda para acertar a dívida que tem com o jogador e pagar uma dívida também que tinha com o staff do atleta. O que sobrar dessa negociação, lembrando que Ricardo Graça tem 25% do próprio passe dele, aí fica para o Vasco da Gama. Vamos aguardar o anúncio oficial e mais informações para a gente saber de fato quanto é que vai ficar para o Vasco da Gama. O jogador tem 24 anos de idade e passagem pelas seleções brasileiras de base. E aí, vídeo toda essa situação, você acha que valeu a pena a venda do Ricardo Graça? Quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Para finalizar, o lateral direito Iago Pikachu deu uma entrevista super Rádio Tupi, comentando a saída dele do Vasco, falando também sobre o acordo que ele fez com a diretoria e disse ter saído pela porta da frente. E caso receba uma proposta do Vasco mais à frente, não viria problema algum em retornar ao Vasco da Gama. Primeiro que a queda para a Série B dificultou muito a minha permanência. Até mesmo antes do último jogo, o Pássaro já tinha conversado comigo, alegando que ia fazer uma mudança, né, no elenco e tudo mais, e que possivelmente eu não faria parte do
a sequência de 2021, né? Para a temporada de 2021. Então, encarei com tranquilidade, ainda tinha mais um ano de contrato, mas foi tudo acertado com muita transparência, com muita tranquilidade. Pássaro agiu de uma maneira tão correta comigo que eu tenho que agradecer a maneira que foi conduzida a negociação de rescisão, de tudo mais. E eu acho que o maior motivo foi a queda. Agora, o Vasco te pagou tudo? Te deve alguma coisa? Não, a gente conseguiu fazer um acordo e até o momento estão honrando, né? Eu acredito que fez isso durante toda a Série B, principalmente com os meninos que ficaram no clube, né? Não ouvi nenhuma reclamação de que o salário estava atrasado. Claro que atrasou alguns dias, alguns meses, mas não como era antes, né? De 2, 3 meses, mas fiquei triste também pelo não acesso do clube, né? Porque estava torcendo para que pudesse voltar para a Série A o mais rápido possível, mas espero que ano que vem possa voltar. Você vai levar o Cano lá para o Fortaleza? Isso aí eu vou deixar para o presidente Marcelo Paes resolver, mas a gente sabe que é uma negociação difícil, porque é um jogador desejado por muitos clubes, né? E a qualidade que ele tem, eu tenho certeza que para onde ele for, ele vai ser feliz. Um dia você jogaria de novo no Vasco? Sim, por que não, né? A gente não sabe o dia de amanhã, sair pelas portas das frentes. Então isso é um passo muito importante para uma possível volta. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí, por volta de 5 horas da tarde, eu tô chegando novamente, beleza? Chegou até aqui, ó, deixa o like que ajuda a gente bastante. Se for novo por aqui, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho das notificações. Porque assim, toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube te notifica e tu fica bem informado de tudo aquilo que rola no Vascão, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. Eu, qualquer momento de quem volta, nós tamo junto, valeu, fui!